agora a gente vem falar com o meu chefe, gente. Eita, que É meu chefe. Eu trouxe pra mesa o meu chefe. Eu tive essa coragem. Eita, minha irmã, tu trouxe teu chefe pra te entrevistar. Pois é, vim aqui entrevistar. E no dia da ministra Sônia, no dia da secretária Hélida... Gente, tá pesado o nosso programa, tá com tudo. Tá com tudo. Eu espero que a audiência esteja lá em cima. E hoje, aqui na Rádio Nacional dos Povos, a gente recebe o senhor José Maximino da Silva, conhecido como Max. Ele, que é da 5ª geração do Quilombo Matão, na Paraíba, é cofundador da Associação Quilombola da Comunidade Matão e coordenador nacional da CONAC. Max participou ativamente da conquista do auto-reconhecimento do Quilombo Matão e hoje atua aqui em Brasília, seguindo ligado ao território e ao movimento quilombola. Ele vem compartilhar conosco a história do seu povo, a caminhada coletiva pela terra e pelos direitos quilombolas. E ele também, aqui chegou depois, ele atua como coordenador do projeto Resistência Quilombola da CONAC, que a Hélida, que estava aqui no bloco anterior, foi consultora. Olha que coincidência, gente. Max, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Eu espero que você esteja confortável. Já está aí com o seu caderninho do lado, esperando as perguntas. Boa tarde, pessoal. Primeiro, falar da grande alegria de estar juntamente com vocês nessa tarde e sentindo o peso já da responsabilidade, né? Falar apoia a Sônia e a doutora Hélida é um privilégio, mas nós estamos aqui em ter disposição para estar partilhando esse momento com vocês. Isso é uma honra nossa que está recebendo uma pessoa também tão importante, né? Max, a gente queria falar sobre o seu quilombo, né? Quais são as histórias sobre a origem do quilombo Matão? Qual é o significado do nome Matão? Você já ouviu isso dos mais velhos? Vamos começar do começo mesmo, aí depois a gente vai abalando lá para frente, falando sobre sua atuação. É muito bom falar um pouco da nossa história, dessa vivência, né? Mas digo que depois que a gente passa dos 18, a memória não fica tão boa. Né? Mas fazer esse resgate histórico da comunidade serviu para todo o seu processo de autorreconhecimento, né, e certificação pela Fundação Cultural Palmares, como também nesse processo junto ao INCRA, né? E a história do meu quilombo data de 1889, ou seja, no período pós-abolição. E as primeiras famílias chegaram naquela região justamente fugindo das fazendas de cana-de-açúcar, de café, onde trabalhavam no regime escravocrata. E mesmo com aqueles passos que estavam dando no processo de libertação, muitos também acreditavam e tinham o entendimento que talvez fosse um processo que não fosse funcionar de fato, como de fato não funcionou. Foi um marco importante, mas não deu realmente a liberdade que a nossa população naquela época queria. E eles se afastaram o máximo daquela região, se embrenharam justamente numa área de mata nativa ainda da época do descobrimento do Brasil, e ali começaram a conviver e buscar até a sua própria sobrevivência. E o importante do surgimento do meu quilombo é que quem deu origem foram uma única família, a família Rufino, que foram 2 irmãos e uma irmã que, nesse período pós-abolição, se afastaram o máximo possível para dar origem. E, antes de se chamar Matão, o meu quilombo era chamado de Pirauauzinho dos Negros. Por quê? Porque próximo lá onde essas famílias estavam, tinha um distrito chamado Pirauá, que era um caminho de passagem. Então, muitos mercadores passavam por ali, era um local onde tinha um certo comércio na época. Então, por conta de estar numa localização de mata e próximo desse lugar, então as pessoas desse lugar começavam a chamar Pirauauzinho dos Negros. Pirauauzinho por ser um local, um povoado menor, e negros porque as famílias que estavam ali eram pretas, né? Então, eles chamavam um local de pretos e pretas. Então, foi mais ou menos assim que se deu o surgimento do quilombo. Tempos depois, foi que passamos a ser chamado de Matão, porque
nessa ocasião, por estarmos num espaço de mata nativa, de floresta, então, Matão trouxe o significado de Mato Grande. Por estar num espaço de Mato Grande, aí começaram a chamar aquele local de Matão. E o nome permanece até hoje. Que interessante. Nossa, muito interessante saber do início, né, da história, do nome. E Max, olha, já eu cheio da intimidade, Não né? pode ser. Max. Tá. Como foi para você conduzir junto com a comunidade o processo de autorreconhecimento e titulação das terras após a Constituição de 1988? O que mais marcou esse período? Eu acho que algo importante nesse período, a gente começa até avaliando pela própria Constituição, né? O termo quilombos começou a aparecer na nossa Constituição Cidadã a partir de 1888, foi mencionado quilombo. A partir disso, desse conhecimento, o processo meu de autorreconhecimento do meu quilombo começou a partir do ano de 2000. Nós vivíamos ali naquela localidade, só de famílias de pretos e pretas. Nós já percebíamos que quando nós saíamos, éramos tratados de maneira diferente, né? O que a gente entendeu depois que isso era racismo, era preconceito, era discriminação. E a partir dessa reflexão, a gente começou a se autodeclarar como quilombo a partir dessa construção toda. Mas, até então, éramos chamados de pretos e pretas. Isso nós não vimos como preconceito, mas a forma como essas famílias, como nós éramos tratados à época, foi que a gente começou a ter consciência disso, que quando se estava no mesmo espaço, uma pessoa preta e uma pessoa de cor branca tinha um diferencial no tratamento. E a gente não entendia por que tinha esse diferencial. Depois desse processo de autoconsciência, de autorreconhecimento, a gente percebeu que desde cedo nós estávamos sendo vítimas de preconceito, discriminação e por fim, racismo. Que trajetória, né, Sana? Eu acho que é uma coisa que a gente compartilha em comum, né? Trazer a luta pelo reconhecimento tanto das terras indígenas quanto das terras quilombolas nunca foi fácil, nada é dado pra gente, né? Tudo sempre foi conquistado mesmo, tudo com muita luta, com muita resistência, muitas das vezes com alguns dos nossos sendo deixados, né, alguns que encantam, né? Então, a demarcação das terras indígenas também tem um longo processo, né? E a gente ainda vive esse processo, tanto é que a gente tem mais de 251 na pasta, né, da FUNAI e do governo que aguardam o processo de demarcação, homologação, delimitação e tudo mais. Agora, eu queria falar sobre proteção de defensores, né? Você hoje atua no projeto Resistência Quilombola, voltado para proteger defensores e comunidades. O que você tem visto como ameaças e quais os caminhos você tem construído, né? A gente tem construído, na verdade, para garantir a segurança das lideranças? Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa destacar no tocante à questão da segurança e proteção... Pode mostrar o folder, se você quiser. Olha aí. Vai estar aparecendo ali no YouTube, ó, pessoal. Mostra lá para a câmera. Esse é o projeto Resistência Quilombola. Abre aí para o povo ver. Ele é o coordenador do projeto, gente. E eu tô fazendo isso porque eu sou a comunicadora do projeto. Mostra aí, mostra os detalhes. Como ficou bonito esse folder, gente. Essa é a comunicação das nossas articulações trabalhando. Nós temos aqui suficiente para distribuir e deixar aqui na rádio. Eu acho que algo importante que a gente frisa bastante no tocante à proteção e segurança, quando a gente fala tanto de quilombola como da população originária, é que, primeiro, a nossa luta sempre foi para nós termos garantido o direito de permanecermos onde estamos. Ninguém quer tomar espaço de ninguém, ninguém está brigando pelo ninguém. Pelo contrário, a nossa briga é para a garantia de um direito que ancestralmente já é nosso. A gente quer ter esse direito de permanecer onde estamos. Sendo que o processo do Estado brasileiro é muito burocrático e isso precisa estar documentado. E nessa luta de regularização do espaço onde estamos,
é o que expôs muitas lideranças aos mais diversos tipos de violências e de ameaças. Então, as principais ameaças que essas lideranças sofrem está justamente relacionada à defesa pelo seu território, pela garantia de permanecer vivos no espaço onde estão, que é onde está toda a sua história, a sua ancestralidade, a sua identidade e a sua família. Nós queremos apenas a defesa de permanecermos vivos. E isso tem custado muito caro para muitos dos nossos. Eu acho que se hoje a gente chega num espaço como esse para fazer uma discussão dessa natureza, porque muitos antes de nós lutaram para que nós tivéssemos a garantia de estar hoje pautando e estar discutindo isso. E tratando do recorte quilombola em si, a gente percebe o quanto nós somos violentados diariamente. Eu acho que só você não poder ter o direito de permanecer onde você está, no seu espaço ancestral, já é uma violação muito grande, porque é a partir desse espaço, é a partir desse território que é onde a gente luta pela implementação das políticas públicas, aonde você convive com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes. É um local onde você tem a sua troca de energias e sinergias com os seus pares, com aqueles que acompanham você durante toda essa trajetória. E você observar o preço de hoje, o quanto isso está sendo violado, isso é muito duro. Muito duro, e assim, é uma violação muito perversa, porque ela tem cor, ela tem classe social e ela tem gênero. Então, ela identifica os corpos que quer atingir, os corpos que quer derrubar. Então, diante disso, nós vivemos numa resistência muito grande, porque se estamos vivos até hoje é por conta desse mecanismo, dessas ferramentas e dessas estratégias de segurança que nós temos utilizado até hoje. Só que hoje, o inimigo contra o qual nós lutamos, esses algozes, eles também se aperfeiçoaram na sua maneira de nos atacar. E a gente precisa o tempo todo estar nessa defesa e nessa luta, né? E se atualizando para fortalecer os nossos. E nessa caminhada, infelizmente, muitos dos nossos tombaram, ainda estão tombando, e eu não sei até que ponto o Estado brasileiro vai nos olhar, de fato, como sujeitos de direito. Se a nossa Constituição, se a nossa Carta Magna diz que todos somos iguais perante a lei, isso parece que não serve para nós. E eu até me arrepiei quando você falou sobre direito originário, né? Porque nós estávamos nesse território muito antes de Constituição, muito antes de Estado, muito antes das leis, né? De eles implementarem as leis, né? Então, é um direito das pessoas que vieram antes da gente e nosso, né? E quando você fala sobre as gerações que vieram antes da gente, a gente sempre também traz isso, né? A gente só pode estar aqui, a gente tem uma rádio, a gente tem uma organização a nível nacional, porque é uma luta que veio antes da gente. Isso não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito de Natália, não é mérito de ninguém. São mérito das pessoas que construíram isso para a gente, que abriram esses caminhos para a gente, né? É como eu sempre falo, quando a gente vai na roça, existe a pessoa que vai na frente com o facão, abrindo o caminho, que é para a gente passar com mais tranquilidade, né? Ia pegando, arranhando os pés na tiririca, mas assim que acontece a luta. Alguém vai abrindo os caminhos primeiramente para a gente, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu me apego a ela, eu não sei de quem é, então quem souber aí, pessoal que está ouvindo a nossa rádio, pode também comentar aqui, que eu ouvi uma vez que falava assim: nós somos a soma das forças das pessoas que vieram antes da gente. Aí sempre coloco algo a mais, né? Que nós somos a soma das forças das pessoas que vieram antes da gente e das mulheres que caminham aos nossos lados. Atualmente, não. Então, nós somos a soma dessas forças. E aí, falando em ancestralidade, Max, o que você espera para as próximas gerações de quilombolas e que mensagem você deixa para os jovens que começam a assumir essa luta? Eu acho que uma mensagem que a gente pode trazer como reflexão, que as pessoas colocam muito nas suas falas, a questão
tanto do jovem como das crianças, como futuro, né? Atribuindo ao futuro. Eu penso diferente. Eu acho que os jovens, as crianças são presentes, são hoje. E esse hoje, ele precisa ser cuidado com muito carinho e com muita atenção, porque é esse lapidar desse jovem, dessa criança de hoje, que vai determinar o adulto do amanhã. Vai ser a inserção dessa criança, desse jovem na luta de hoje, explicando, orientando, trazendo para perto, que vai preparar esse jovem para que ele esteja atuando até de maneira mais incisiva e mais direta no amanhã. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso, que a gente precisa cada vez mais colocá-los nessa roda de discussão, de debate, discutindo sobre a luta e colocando eles, dando permissão, dando autonomia para fazer juntamente conosco. Porque se hoje nós estamos numa liderança, discutindo, debatendo e reivindicando, porque outros nos trouxeram, nos colocaram nessa roda, nos ensinaram e nos deram condições de estar hoje nessa liderança. Então, eu acho que os jovens são o presente dessa luta. Vai depender muito do nosso futuro de como está sendo articulado, de como eles estão sendo mobilizados, de como eles participam no hoje, contribuindo de maneira direta. E o jovem, ele tem uma energia motivadora, impulsionadora muito, muito boa. E isso, até a gente que já vem na luta há um bom tempo, até nos energiza, não vai né? dizer a idade agora? Não. Eu disse que depois que a gente passa dos 18, fica mais cansado. Eu que tenho 20, né? A gente já sente o peso da responsabilidade, mas eu acredito muito que eles são essa força transformadora, impulsionadora e até decisiva de todo esse processo que nós estamos vivenciando hoje, e espero que eles tenham menos dificuldade do que quando nós éramos jovens, porque nós não somos velhos, né? Nós apenas estamos melhores do que ontem. Somos jovens há mais tempo. Somos tão jovens. Somos jovens sênios. Max ama ser jovem, gente. Não, mas eu sou, gente. Você não tô aqui dizendo o contrário. Eu tô falando que você ama a juventude. Não, gente, fazer o quê? Eu tenho um apego pela juventude, por isso que eu me sinto tão jovem. Não, você é, cara, você é. E a gente está aqui desde o início do programa, que a gente está falando sobre o assunto do momento. Qual é o assunto do momento, Sam? Tchan, 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 tchan. Você sabe? Condenado. Eita, lasqueira. Quase que eu ia cometer uma gafe, quase que eu ia xingar um negocinho aqui. Minha irmã, toma ouvindo. Eu tô desacostumada, gente. Ai, meu vocabulário baiano não me permite estar em lugares públicos como a rádio. Tô brincando, mas Max, onde que você tava no momento que Bolsonaro foi condenado? Tava trabalhando, né? Que a gente trabalha. E qual foi sua sensação? Olha só, eu acho que foi um dia que eu não consegui me concentrar de fato no trabalho, porque eu estava aguardando a boa notícia que chegou, né? E eu analisei como um processo bem interessante, porque olha só, passar do uso de tornozeleira para pulseira, que é o que eu estou almejando ver, isso vai ser impagável. E, finalmente, gente, aqueles que tanto ameaçaram e desfizeram da nossa democracia serão punidos. E eu faço um destaque importante dentro desse processo todo e dentro dessa condenação que, graças a Deus, chegou. A decisão principal, a maioria dos votos, partiu de uma mulher. Dali Carmen Lúcia. Isso mostra a força do poder decisivo que tem a mulher, né? E comemorei, porque eu acho que essa condenação é uma resposta a todas as agressões que nós sofremos. E não só a nossa democracia, não. Tudo o que foi feito nos afetou diretamente. E o que nós estamos vivenciando hoje, que nós poderíamos estar numa situação melhor enquanto país, se deve justamente a tanta fake news, a tanta violação, a tantas mentiras que esse pessoal espalharam. Então, ficamos muito felizes por aquele que disse que quilombolas não servia nem para procriar e nos mediu em arroba
fazer uma visitinha permanente lá na Papuda. É isso. Fraquejou, é o fraquejado. Tanto atacou as mulheres e foi condenado por uma. A justiça tem memória e também tem voz feminina. Com certeza. A CONAC, a PIB já lançou nota, já lançamos já. A CONAC lançou até um vídeo, gente. Eu autorizei, dessa vez eu autorizei na comunicação um vídeo lá de piadinha. Tá preso, né? Vai tá preso, né, gente? Vai ter que ficar lá. E isso é só um terço, tá? Dos crimes, é só um terço da condenação, porque ainda eu acho que ele tem que ser julgado por todos os crimes que ele cometeu, né? Todas as vidas que se foram na mão dele, todas as falas racistas que ele fez, todo ataque que ele fez aos povos indígenas e quilombolas, ele tem que pagar. Ele só foi julgado, ele só foi condenado só por comandar o golpe, né? Ainda tem muita coisa aí dentro desse balaio. Tem muita coisa que poderia acontecer e que devia acontecer, né? Mas, Max, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. O estúdio ficou muito mais com uma áurea jovem. Eu não sei se você conseguiu sentir. Eu senti. Hoje o programa tá com uma aura diferente. Tá, leve. juvenil. O sexto hoje vai ser diferente, bem, pessoal? Sair daqui do nosso expediente, já vamos bater ponto ali. Né, Max? Né, Sam? Muito obrigada. Seja bem-vindo, né? E volte mais vezes aqui no nosso estúdio Roça. Eu espero que você volte para contar mais sobre a história dos quilombos do Matão, da Paraíba, falar sobre sua atuação. Você que é pedagogo, que é um grande militante das causas da educação quilombola. Venha mais vezes e muito obrigada. Muito obrigada, Max. Gente, obrigado. Eu fico imensamente feliz pelo convite. Já fazia um bom tempo que eu tinha sido convidado, mas a agenda de trabalho não permitia a vinda, mas conseguimos chegar. Eu acho que essa atmosfera de jovialidade, de discussão, isso é muito bom, porque isso enaltece o trabalho que a gente faz e é sempre uma alegria imensa estar justamente com vocês. Sempre que possível eu vou estar aqui, porque essa rádio é fruto da luta de vocês, é um espaço extremamente importante e isso a gente tem que celebrar. Porque talvez algum tempo atrás nós não pudéssemos nem imaginarmos que poderiam estar ocupando um espaço dessa natureza e isso hoje é real, isso hoje é concreto e é conduzido por pessoas que têm um carisma, que têm uma jovialidade, que nos permite ficar à vontade de discutindo, e eu cumprimento todos que fazem parte aqui da equipe por estar nos proporcionando um espaço tão bom. Eu fico feliz. É um luxo estar aqui. E esse é resultado da nossa luta, da sua luta também. Você também é responsável pela criação, pela produção, a sustentabilidade da Rádio Nacional dos Povos. E do Estúdio Roça, né? Estúdio Roça. É uma articulação da CONAC e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, né? Sim.